Olá, paz e bem. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Vida, o Evangelho ao nosso alcance. No próximo domingo nós temos uma celebração muito especial, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Então, nos faz refletir sobre a nossa santidade, sobre o nosso chamado a sermos cada vez mais santos. E o Evangelho do próximo domingo é o iniciozinho do famoso Sermão da Montanha de Jesus, que está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Primeiro, vamos refletir um pouco sobre essa história de santidade. A concepção, muitas vezes, que nós temos de pessoas santas ou santinhas, fica parecendo de pessoas muito perfeitas, sem defeito, pessoas que propriamente não curtem a vida, que não podem apreciar as coisas boas que a vida tem para nos oferecer. Tem que rezar demais, tem que fazer muito jejum, tem que se privar de muitas coisas. Não é exatamente essa a ideia que Jesus nos apresenta a respeito de santidade. Recentemente, este ano, o Papa Francisco escreveu uma carta sobre o chamado à santidade. E lá nesta carta, uma das coisas que ele destaca é justamente as bem-aventuranças, que é, propriamente, o texto que nós vamos refletir no próximo domingo. Quem são propriamente, então, esses bem-aventurados que Jesus proclama? Jesus diz assim: felizes, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a primeira coisa nos indica um horizonte do esvaziamento, de pessoas que se apoiam e acreditam unicamente em Deus, e não na materialidade. Muitas vezes nós somos demasiado apegados e nós contamos com as nossas forças materiais para nos safar na vida. Jesus anuncia: atenção, deposite toda a sua esperança em Deus, tenha um coração de pobre. Depois, os mansos. Mansidão, a gente pode entender como os animais mansos. Eu posso confiar nele, ele não vai me agredir. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em tempos não muito mansos, em que muita gente está muito raivosa, com um ódio saltando pelas ventas. Calma lá, Jesus nos convida à mansidão. Depois, Jesus nos recorda daqueles que choram, porque serão consolados. Então, nos faz lembrar o mistério da dor e do sofrimento, que nós vamos ser consolados não por este ou por aquele, mas pelo próprio Deus, que jamais nos abandona, sobretudo quando nós temos mais necessidades. Depois, aqueles que têm fome e sede de justiça, não simplesmente por causa dos meus privilégios, mas a justiça maior, uma justiça que faça justiça a todas as pessoas da terra, não para este ou aquele grupo, mas eu tenho uma sede e uma fome, não simplesmente por isso ou por aquilo, mas pela justiça. Isso sim, nós vamos ser saciados pela graça e pela misericórdia de Deus. Falando nisso, felizes, bem-aventurados os misericordiosos. No Evangelho de Mateus, Jesus nos convida à perfeição. No Evangelho de Lucas, ele nos diz: sede misericordiosos. Tem a ver com a mansidão que nós vimos antes. Depois, os puros de coração. Pessoas simples, pessoas que não têm manchas na sua vida para poder se estender aos outros. Pureza nesse sentido, não no sentido que eu sou melhor do que os outros, mas eu tenho um coração que seja puro, que não julga os outros, que convive bem com todo mundo, que seja mais simpático. Depois, os pacificadores. Como é importante essa questão da paz na nossa sociedade, nas nossas famílias, na nossa corrente de amigos. Bem-aventurado é você, sou eu, se nós insistimos a todo momento pela questão da paz. Depois, aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Repare, o tema da justiça volta de novo. Bem-aventurado você que sofre por causa da justiça, porque é seu o reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, este é o modelo que Jesus nos apresenta como o nosso chamado à santidade.
É preciso revisitar essas bem-aventuranças e ver onde é que eu me encaixo. Você e eu somos chamados a sermos santos, não perfeitinhos, não sem defeitos, mas pessoas empenhadas, esforçadas na prática do amor, na prática da justiça, na prática da misericórdia. Sejamos santos, porque o nosso Pai Celeste é santo. Se você acha que isso é importante, você curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Paz e bem.